Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Chegando ao final de mais uma semana. E graças a Deus, na presença dEle, aprendendo com Ele os seus ensinamentos. Hoje, o tema é: o que é receber o Espírito Santo? Vamos ler Atos, capítulo 19, versículo 2. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Muitas pessoas já ouviram falar do Espírito Santo, mas não o conhecem. Muito menos o receberam. Então, para que nós possamos receber o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-lo e saber como fazer, o que fazer para recebê-lo. E é isso que Deus vai nos ensinar neste momento, em 4 lições. O que é receber o Espírito Santo? A primeira lição que Deus quer nos ensinar é que temos que agir com fé. Tudo na nossa vida é movido pela fé. Inclusive a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Muitas coisas as pessoas perguntam e querem explicações, mas não existem às vezes explicações lógicas, porque o justo ele vive pela fé, é acreditar. Até porque Deus ele fala na palavra que hoje nós conhecemos em parte, mas só um dia será em tudo revelado a nós. Ou seja, tem coisa que realmente não tem como nós sabermos hoje o porquê dessas coisas. Basta a nós, nos resta acreditar, agir com fé. Então, a primeira coisa que temos que fazer é exercitar, é agir a nossa fé, é ter fé. Mas fé no quê? Primeiramente, aceitar e acreditar no sacrifício de Jesus Cristo feito por nós. Que sacrifício é esse? Ter vindo a esse mundo, deixando a glória, saindo do céu, da sua glória, se fazendo homem, nascido de uma mulher escolhida por Deus, mas uma mulher igualzinha a mim, igualzinha a todas as mulheres, nasceu aqui como nós nascemos, teve uma vida humana, passou fome, sede, frio, calor, teve as mesmas necessidades que nós temos. A única diferença é que ele não pecou. O único neste mundo que não pecou foi Jesus Cristo. E não tendo pecado, ele se fez pecado por nós, morrendo na cruz. A cruz era um castigo terrível para os piores criminosos da época. E Jesus Cristo foi envergonhado, pregado naquela cruz, seminu, que é assim que eles ficavam. Teve uma lança colocada no seu lado. Teve suas mãos e os seus pés pregados com prego. Sofreu. Foi uma coroa de espinhos na sua cabeça. Foi assim, antes de tudo isso, ele apanhou muito. Teve que carregar uma cruz muito mais pesada que outros criminosos. Sofreu demais. E naquela cruz, ele derramou o sangue precioso, um sangue sem mancha, sem mácula, porque não tinha pecado. Então, ele se fez pecado por nós. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós, quando acreditamos nesse sacrifício, nessa obra de redenção de Jesus Cristo, nessa obra de salvação de Jesus Cristo, nós agimos com fé. Então, esse é o primeiro passo. É aceitar Jesus realmente, é acreditar que aquilo que ele fez foi por mim e por você, foi por todos nós, por amor. Como diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E quando nós exercitamos a fé e acreditamos nisso, é o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Depois que você faz isso e acredita nisso, nessa obra da salvação, da redenção, pelo sacrifício de Jesus Cristo pregado na cruz, vem a segunda parte, o segundo passo a ser realizado por você, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quando você vê o sacrifício que Jesus fez por amor por você, para te salvar, então você entrega a sua vida a Ele e você faz a oração de entrega, uma oração simples, dizendo assim: Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por mim, por amor. O Senhor se fez pecado por mim, então eu entrego meu coração, eu entrego minha vida nas tuas mãos. E a partir de hoje, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu guia. Cuida da minha vida, seja o meu instrutor, o meu guia e o meu protetor. E eu vou te seguir. Pronto. A partir desse momento, você passa a entregar a sua vida a Jesus e Ele passa a cuidar de você. Esse é o segundo passo, o rumo à entrega do Espírito Santo de Deus, o recebimento do Espírito Santo de Deus. O terceiro passo, quando você agiu com fé, acreditou no ato de Jesus Cristo naquela cruz, entregou sua vida aceitando Jesus como único Senhor e Salvador, você então se despe dos seus pecados. O que é se despir dos pecados? Primeiramente, reconhecer que você é pecador e reconhecer quais são os seus pecados. Fazendo isso, você então passa a confessar os seus pecados a Deus. Você começa a orar a Deus e diz: Pai, eu pequei contra o Senhor. E começa a falar para Deus quais são os pecados. Ele sabe quais são? Claro que ele sabe. Ele conhece tudo, inclusive conhece cada um de nós por dentro. Mas ele quer que nós falemos para ele. Então, nós vamos começar a falar quais são os nossos pecados. Confessar e pedir perdão. E deixar o pecado, não pecar mais. Aí Deus vai nos perdoar e nos abençoar. E depois vem a quarta e última lição, ou o quarto passo, que é orar e ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, vejam só. Primeiro, você age com fé, acredita na obra redentora de Jesus Cristo. Segundo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Terceiro, você confessa seus pecados, se arrepende, confessa os seus pecados, pede perdão, certo? E não peca mais, não tenta não pecar mais, não erra mais. E aí, por último, você começa a orar para receber o Espírito Santo na sua vida, para que você seja templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo more em você. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo, depois de tudo isso, ele vem habitar em você e você passa a ter discernimento do que é certo, do que é errado. Você tenta não pecar, você vai evitar o pecado, mas se você cair em pecado, automaticamente você já percebe que errou, já se arrepende, já pede perdão, porque o Espírito Santo é o guia, é o que dá discernimento, é o que nos ajuda a sair de situações difíceis, é nosso amigo, é nosso consolador, é nosso protetor também, é aquele que vai nos ajudar a ter uma vida fiel a Deus. Então, receber o Espírito Santo é isso. E você tem que passar por essas fases para poder ter o Espírito Santo na sua vida, que é o nosso amigo, consolador e protetor. E fortalecedor quando nós precisamos de força também. Que Ele, o Espírito Santo, tenha falado com cada um de vocês nesse dia. E que vocês possam meditar nessa palavra e possam praticá-la para serem abençoados. Oremos. Muito obrigada, Senhor, por mais um ensinamento e que nós possamos praticar esses ensinamentos para seguirmos a Tua vontade e sermos abençoados. Que o nosso final de semana seja abençoado pelo Senhor. Guarda a nossa vida, a nossa família,
a nossa casa, os nossos animais e os nossos bens. Muito obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, tenham um final de semana abençoado juntamente com a sua família. E domingo estaremos aqui para mais uma mensagem vinda diretamente do Senhor. Fiquem com o meu abraço e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, hein? Até domingo!